Guerra é paz. Por que os estados se envolvem em conflitos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na célebre obra 1984, de George Orwell, somos apresentados a uma sociedade distópica em que o mundo está dividido em três grandes potências: Oceânia, Eurásia e Lestásia. Há ainda territórios que estão constantemente em disputa por estas potências. O personagem principal desta obra, Winston Smith, vive na Oceânia, país que naquele cenário se aliara à Lestásia para combater a Eurásia. O próprio Winston se lembrava, porém, que anos antes seu país era aliado da Eurásia e inimigo da Lestásia. No decorrer da obra, veremos ainda outra vez uma troca entre aliados e inimigos sem qualquer justificativa plausível por parte do Estado autocrático liderado pelo Grande Irmão. Não surpreende, portanto, que guerra é paz seja um dos lemas do partido. Trata-se da guerra permanente, não como um meio para alcançar um fim, mais recursos naturais, mais territórios estratégicos ou algo do tipo, mas como um fim em si próprio. A abordagem de Orwell a respeito da guerra não é um mero palpite de sua parte. Na verdade, o autor inglês olhava para sua própria realidade, no caso, o contexto geopolítico do início da Guerra Fria e do recrudescimento do controle soviético sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. A visão orwelliana a respeito da guerra, portanto, não era nada mais do que uma extrapolação a respeito de algo muito real, o motivo pelo qual os governos sempre se envolvem em guerras. O ser humano se envolve em conflitos muito antes do início da civilização como a conhecemos. Ossadas de grupos de caçadores-coletores, mortos a golpes de clava e atravessados por flechas, datando de 10.000 anos atrás, demonstram esse fato. Conforme as sociedades foram se tornando mais complexas, a guerra foi tomando proporções cada vez maiores. Durante a antiguidade, os exércitos assírios, babilônios e persas, sucessivamente, se destacaram como os mais poderosos e violentos. Alexandre o Grande, considerado por muitos o maior estrategista militar da história, varreu a Grécia, a Turquia, o Egito, o Oriente Médio e partes da Índia com seu bem treinado exército. E mais notadamente, o exército romano impôs os tributos dos Césares a todos os povos do mar Mediterrâneo e da Europa Ocidental. Sucessivamente, a prática da guerra se manteve como grande pilar do poderio dos chefes dos estados em todas as partes do mundo. Por meio dos conflitos, o governante se apoderava de terras, de recursos e, é claro, de novos seres humanos, que poderiam ser forçados à escravidão ou tornados súditos pagadores de tributos. A guerra, portanto, sempre foi a maior fonte de poder nas mãos dos estados. As guerras asiáticas durante a Idade Média tendiam a ser mais violentas. Por exemplo, as invasões mongóis do século XIII representaram um decréscimo populacional de cerca de 50 milhões de pessoas. Vários conflitos dinásticos chineses, por outro lado, representaram também morticínios nas casas dos milhões. Nada, porém, se compara à terrível máquina da morte representada pela Guerra Ocidental do século XX. Com o advento da conscrição, ou seja, do alistamento militar obrigatório, exércitos gigantescos foram criados. É importante desde já deixar claro que a conscrição é uma terrível violência contra indivíduos, representando uma verdadeira escravidão moderna, capitaneada pelos estados. Tal prática se tornou mais comum a partir de finais do século XIX e teve como consequência inevitável as guerras mundiais. Esses dois conflitos levaram a uma escalada da violência estatal a níveis nunca antes experimentados pela humanidade. Dezenas de milhões de soldados foram enviados para a morte em situações desoladoras, padecendo de doenças, fome e frio extremo, em combates em que já se esperava grande número de baixas. Em outras palavras, jovens militares recrutados pelo esforço de guerra de seus países eram atirados para a frente de batalha com pouca chance de sobreviver até o final do conflito. Algo que chama bastante atenção ao analisarmos o histórico das guerras é o fato de que aliados e inimigos se revezam com muita frequência. Olhando para a história recente, percebemos que Inglaterra e França, históricos inimigos durante o final da Idade Média e na Idade Moderna, acabaram por se aliar para enfrentar a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Por outro lado, em 1812, a Inglaterra guerreou contra os Estados Unidos. Desnecessário dizer que 100 anos depois, a grande potência americana lutaria ao lado de sua antiga inimiga Inglaterra na Grande Guerra. Saltando no tempo, vemos que após a Segunda Guerra Mundial, os antigos aliados Estados Unidos e União Soviética se tornariam os dois grandes antagonistas do cenário geopolítico mundial. E na atualidade, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, engloba países como os já citados Estados Unidos, Inglaterra e França, além de Alemanha, Itália e Turquia, países esses que, em um ou outro momento, já guerrearam entre si.
Tal como no citado caso do livro 1984, aliados e inimigos se revezam com assustadora frequência, e tudo a depender dos sabores políticos. No fim das contas, não é isso que importa para os governantes. O que importa mesmo é a manutenção dos conflitos. Veja o caso do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. A potência econômica e militar, ano após ano, se envolve em toda sorte de conflitos em todos os continentes, ao custo de quase $1 trilhão anuais. E é justamente aí que reside a explicação para o constante apreço dos governantes para com o exercício da guerra. A célebre obra A Arte da Guerra, de Sun Tzu, inicia com a seguinte sentença: a guerra é um dos assuntos mais importantes do Estado. Em outras palavras, podemos afirmar sem medo de errar que a guerra para os Estados não é um meio para se alcançar determinado fim. Ela é, antes, um fim em si próprio. Para um governante, a guerra traz inúmeras vantagens. No caso do envolvimento de um país em conflito, seu governo poderá lançar mão de muitos artifícios para aumentar seu próprio poder. Não são raros os casos em que se decreta estado de sítio em todo o território nacional, ou que se suprimem direitos civis, ou que se confiscam propriedades de estrangeiros, ou mesmo que fábricas e meios logísticos sejam tomados para colaborar com o esforço de guerra. Em seu artigo Guerra, Paz e Estado, Murray Rothbard escreveu: é na guerra que o Estado realmente se destaca, inchando em poder, em número, em orgulho, em domínio absoluto sobre a economia e a sociedade. Para os cidadãos comuns, a guerra é a maior das tragédias. Representará para si e para os seus perdas irreparáveis, tanto materiais quanto morais. Para o Estado, porém, a guerra pode ser o mais vantajoso dos cenários. Além disso, um governante pode utilizar a guerra para afastar crises internas e fazer crescer sua popularidade. Vejamos o exemplo da Guerra das Malvinas, travada em 1982 pela Argentina e pela Inglaterra, da qual já falamos no vídeo A Quem Pertencem as Ilhas Malvinas. O Estado argentino era comandado por um governo militar que, dadas suas desastrosas políticas econômicas que levaram o país a uma grosseira inflação anual de 90%, estava fortemente debilitado. Para os militares no poder, era interessante promover uma guerra com o objetivo de tomar o controle nas Ilhas Malvinas, pois isso poderia despertar no povo argentino um sentimento patriótico que fortaleceria o governo militar. Por outro lado, para a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que enfrentava forte oposição em seu governo, a possibilidade de uma guerra contra a Argentina mostrou-se uma dádiva. O conflito inevitavelmente estourou e em pouco tempo a marinha inglesa havia sobrepujado as forças argentinas. Para a Dama de Ferro, o resultado da guerra foi formidável. A primeira-ministra teve um aumento de popularidade e garantiu para si as eleições do ano seguinte. Já a junta militar argentina foi ferida de morte no conflito. Após sucessivas trocas de liderança, o governo militar se encerrou também no ano seguinte. Porém, os maiores prejudicados pela guerra foram os soldados que nela se envolveram, especialmente os 323 argentinos mortos no afundamento do cruzador General Belgrano. Citando novamente a obra 1984, em determinado momento, descobrimos que a personagem Júlia acredita que não há nenhuma guerra em curso e que as bombas e foguetes lançados diariamente sobre as cidades de Oceânia são lançadas pelo seu próprio governo. Nas palavras da própria Júlia, é sempre uma guerra após a outra e a gente sabe que no fundo é tudo mentira. Ainda que tal cenário possa parecer exagerado, o fato é que não se pode descartar facilmente a hipótese de que governantes, ano após ano, lançaram hordas de soldados para batalhas sangrentas, com o único objetivo de manter o próprio poder. Essa é, inclusive, a triste realidade das guerras atuais. Enquanto jovens soldados perdem suas vidas lutando por ideais fajutos, os governantes continuam em seus palácios, movendo as peças de xadrez em seus jogos de poder. As guerras, como as conhecemos hoje, só fazem sentido se forem analisadas sob esse aspecto. O preço a ser pago é muito caro para os indivíduos e também para a sociedade. Os conflitos só são vantajosos, portanto, se for possível melhorar a situação de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos às custas de todos os demais. E é exatamente assim que o Estado funciona, e é por isso que, conforme os Estados crescem, os conflitos se tornam cada vez mais sangrentos. A realização de guerras generalizadas envolvendo exércitos de milhões de soldados não faz o menor sentido em uma sociedade realmente livre. Dificilmente poderemos imaginar um cenário em que seja vantajoso para inúmeros indivíduos se unirem em guerra contra outro tanto de indivíduos. Como a história demonstra, o preço a ser pago, tanto do ponto de vista financeiro quanto em vidas humanas, é muito alto. Conflitos são sempre inevitáveis. Contudo, quando o próprio indivíduo interessado pode ser prejudicado pelo agravamento de tal conflito, soluções pacíficas tendem a ser buscadas.
Mesmo, porém, que uma solução por meio de negociação não fosse alcançada, dificilmente veríamos massacres como a Batalha de Stalingrado ou o bombardeamento atômico de cidades numa sociedade livre, simplesmente porque tais eventos não fazem sentido algum, a não ser que haja um estado coercitivo gigante envolvido. As pessoas, em geral, odeiam a guerra. Os conflitos armados representam perda de direitos individuais. O constante terror que envolve o medo de um bombardeamento aéreo ou a invasão de tropas hostis, além de significar perda de poder econômico e, no pior dos cenários, a própria morte, ou a morte dos seus, arrastados de forma não voluntária para o conflito. Olhe ao seu redor e você verá uma sociedade majoritariamente pacífica. Contudo, eleve o seu olhar para o tabuleiro dos estados mundiais e você verá que os conflitos não são a exceção, e sim a regra. No fim, a guerra é mais uma ferramenta que permite ao Estado manter seu poder sobre a população. Não se engane, se o poder de um governante começar a ruir, ele tenderá a apelar para a força. É por isso que podemos afirmar facilmente que as recentes manobras militares chinesas em seu Mar do Sul são uma tentativa de reforçar o poder de seu governo ditatorial. Para encerrar este artigo, citaremos mais uma vez a obra 1984. Em determinado momento, ao explicar para o personagem Winston o motivo pelo qual o partido fazia tudo o que fazia, o personagem O'Brien diz uma frase assustadora e extremamente realista. Não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder, o poder puro. Enquanto os estados movem os peões no tabuleiro de xadrez em que vivemos, os indivíduos pagam o preço. Vidas humanas são ceifadas, sonhos são destruídos e populações inteiras são dizimadas. É assim que o Estado se mantém. Não importam quantos tenham que morrer. O importante é reforçar o poder daqueles que estão no topo. Tudo pelo bem do coletivo. Tudo pelo bem da nação. Todo o mal existente sendo praticado pelo bem de todos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!